Mano, pode iniciar, fica à vontade, tá? Beleza. Vamos continuar, então, nossa última parte da nossa aula, né? Sobre modelos e analogias em ciência, modelos e analogia em ciência e religião. Nós estamos continuando a exposição do capítulo 5, né? Do livro Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, do Alistair McGrath. Nós vimos, né, essa definição do McGrath, né, essa ideia do McGrath sobre modelos, né, que são entendidos como formas de pensar ou representar sistemas complexos, que auxiliam na visualização dos sistemas e também fornecem uma maneira provisória de entendê-los, tá? Baseado em algo que já nos é conhecido. Isso nos permite extrair inferências provisórias e formular hipóteses testáveis sobre o sistema, mais complexo com base em um modelo mais simples ou um modelo mais conhecido. Bom, nós vimos que modelos, então, são simplificações, né, das circunstâncias. Eu dei esse exemplo do pêndulo, né, como a gente retrata ele, como nós desenhamos ele em física, e como é o pêndulo, né, real, né, sempre mais complexo, tendo vários outros aspectos importantes a serem considerados, né, como constituição material, como estética, né. Quando a gente transforma isso numa descrição científica, a gente sempre reduz esses aspectos àquilo que a gente pode mensurar, né? Bom, nós vimos aqui também o uso, né, sobre o que a teologia fala sobre o mundo, né? Nós vimos a relação do teólogo com o texto, né? E a maneira como a experiência dele é avaliada tanto de maneira individual quanto coletiva, e como essa experiência coletiva da interpretação do texto, ela define uma tradição, ela define uma tradição, e como essa tradição nos ajuda a entender o texto por meio da sistematização, né, da construção de modelos e analogias, né, no entendimento dos modelos e das analogias que são derivados do próprio texto bíblico, né? Bom, nós vimos, pessoal, um aspecto extremamente importante, tanto da ciência quanto da teologia, da religião, e é o aspecto hermenêutico, tá? Tanto ciência quanto religião são hermenêuticas, são interpretações, né, dos seus objetos de estudo. A ciência vai interpretar a natureza e a religião, né, ou a teologia, interpreta o seu texto religioso, né, a sua escritura, certo? Bom, nós vimos que no cristianismo existe um uso da linguagem metafórica, né, e também da linguagem analógica, para a gente falar sobre Deus. E a razão para isso é que Deus está para além da nossa capacidade de entendimento, né? A nossa mente, ela só pode acessar a Deus por meio de uma maneira indireta, ok? E de acordo com aquilo que ele revela sobre si, né? Então, quando em teologia nós dizemos que Deus se revela, ele se revela de acordo com a capacidade humana e com a habilidade humana de entender e compreender aquilo que ele diz. Então, Deus, ele se revela, ele se acomoda à condição humana de entendimento, né? O McGrath, ele trata um pouco sobre isso daqui nesse texto, Teologia para Amadores. Como eu falei na última aula, é um textinho bem breve. Um outro aspecto, pessoal, é que para a gente poder entender a natureza divina, nós fazemos uso desses modelos, né? E nós sempre buscamos transmitir por meio desses modelos, né? Transmitir e expressar imagens que nos ajudam a compreender. Eu falei um pouco da ideia do Jesus ser representado como leão, né? E como cordeiro dentro da escritura. E o reflexo disso, né, na teologia. Bom, mas o que são essas analogias, né? Qual a raiz disso? Nós vimos que as analogias são apenas ilustrações úteis, né? A pergunta que se faz, né? As analogias são
apenas ilustrações úteis, sem conexão ontológica com o que são usadas para explicar? Ou há algo mais profundo acontecendo, de modo que as analogias ou metáforas devem ter alguma conexão com o que significam? Muitos teólogos, né, eles argumentam que o uso especificamente cristão de metáforas está enraizado na doutrina da criação, que confere a certos aspectos do mundo natural e social a capacidade de expressar Deus como Criador. Eu falei um pouco sobre os atributos de Deus que se comunicam, que são comunicáveis ao homem, né, e ao mundo no ato criacional. Vimos também, pessoal, só para a gente recapitular, que a interação entre ciência e religião ela ainda possui muito espaço para crescimento, né? É um campo profícuo de desenvolvimento intelectual, né? E existem vários aspectos dessa relação que possuem espaço para ser explorado, né? Bom, nós vimos também que que nós precisamos entender a relação entre a ciência e a religião, né? Nós vimos os modelos de interação do Ian Barbour, né? Ele classifica isso como uma visão, por exemplo, que foi tentada passar no século XIX, início do século XX, a ideia de conflito entre ciência e religião. Também a independência, né, que ciência e religião são coisas totalmente distintas, não tem nada a ver uma com a outra, então são levadas, fazem parte da experiência humana, mas são levadas de maneira independente, sem conexão uma com a outra, né? E também as relações que comunidades religiosas e também interessadas por ciência, pelo desenvolvimento da ciência, buscam ter, que é a de dialogar as áreas de conhecimento científico, conhecimento teológico, né, por meio de certos pressupostos. Por exemplo, se Deus é criador de todas as coisas, deve existir na mente humana e na realidade uma certa conexão entre ambas, né? E existe também um modelo de integração que tenta unificar essas duas áreas em uma visão de um todo mais completo, né? E também mais complexo. Bom, mais recentemente fala-se de maneiras que podemos imaginar essa relação, né? A ciência e a religião podem ser vistas como perspectivas distintas sobre a realidade, né? Algo parecido com um modelo de independência, ou elas podem ser vistas como níveis distintos de conhecimento sobre a realidade, né? Ou serem mapas que você pode, mapas distintos, né? Mas que você pode sobrepor para ter um conhecimento mais profundo, né? Um conhecimento mais completo da realidade. Aqui nós já vemos uma tentativa, um assumir que ambos, ciência e religião, não são a mesma coisa, mas que se a gente tentar caminhar com elas juntas, né, e dialogar, nós podemos construir uma visão mais completa sobre o mundo, né? Bom, abordagens complementares e integrativas, né, a ideia de diálogo e a ideia de o modelo de diálogo e o modelo de integração, né, são ideias interessantes para esse tipo de abordagem, né? Na tradição cristã, fala-se da abordagem dos dois livros, né? O livro da criação, né, e o livro das escrituras. Como abordagens complementares e integrativas, né, dessa relação. Bom, nós vamos falar agora, pessoal, para a gente finalizar, sobre o Ian Barbour, né, sobre os modelos de ciência e religião. Ok? Essa é a terceira parte da nossa fala. Pessoal, o Barbour, ele dá ênfase, né, no debate sobre ciência e religião em alguns aspectos.
Quando ele desenvolve os seus modelos de integração entre ciência e fé, né, ele busca desenvolver uma base intelectual para poder, quando ele desenvolve seus modelos para explicar a relação entre ciência e religião, na verdade, ele desenvolve uma base intelectual para a gente entender essa relação, né? Então ele classifica, ele coloca certos parâmetros, né? Então ele estabelece um escopo ali, uma estrutura intelectual para a gente poder compreender essa relação, como que essa relação se estabelece historicamente, tá? Bom, ele consolida então uma busca de uma interação positiva e construtiva para esse debate, né? Ele busca estabelecer pontes entre os campos científicos e o campo religioso, né? De maneira a aproximar essas duas áreas para que possamos ter um conhecimento mais completo, um conhecimento mais integral do mundo, né? Bom, ele percebe então a existência de uma ponte intelectual entre ciência e religião, né? E essa necessidade para o diálogo. E aqui, pessoal, estão alguns textos dele, tá? Tem uma série das Gifford Lectures, se eu não me engano, né? Que são esses 3 textos embaixo, né? Religion in an Age of Science, Ethics in an Age of Technology, também o mesmo livro, só com a capa diferente. Eu pensei que tinha pego o livro diferente. Bom, são bem 2 volumes então. Bom, pessoal, o Barber ele encontra alguns pontos de contato para o diálogo entre ciência e religião, né? Então existem continuidades importantes. Por exemplo, a dimensão epistemológica, né? Os tipos de conhecimento que temos e estabelecemos quando lidamos com a realidade. No texto do McGrath, a gente volta lá na página 119, né, no capítulo 3, nós falamos um pouco sobre as descrições ontológicas e as descrições epistemológicas dentro de ciência, mas também que encontram paralelos com a teologia, né? Então, pessoal, o McGrath ele escreve o seguinte: abordagens para explicação científica, que agora são designadas também teológicas, né? Que agora são designadas ônticas e epistêmicas. As descrições ônticas sobre a explicação sustentam que as explicações envolvem identificar estruturas e processos dentro do mundo, né, responsáveis pela produção de fenômenos a serem explicados. As descrições epistêmicas sustentam que a explicação está relacionada ao fato de tornarmos os fenômenos compreensíveis, previsíveis e inteligíveis, colocando-nos em um contexto informativo. Com efeito, criamos ou geramos um esquema mental que organiza observações empíricas e as encaixa em padrões coerentes. As explicações ônticas, que são fundamentadas externamente ao observador e localizadas na estrutura do mundo. Já as abordagens epistêmicas, que veem a explicação como uma realização cognitiva humana, com base em estruturas conceituais geradas pela mente humana. Bom, existe, então, pessoal, esse aspecto epistemológico, tanto na ciência quanto na religião, que é você partir da experiência ou do mundo real, ou das comunidades religiosas, né? No mundo real, do mundo natural, na verdade, né? Na nossa experiência da natureza, certo? Ou na nossa experiência da comunidade religiosa, da vivência religiosa, da tradição e do texto, né, religioso, e a partir daí entendermos as implicações disso dentro da realidade e como que nós, intelectivamente, construímos conceitos que nos ajudem a dar sentido a essas coisas.
Então, o cientista, por exemplo, ele vai ao mundo natural e ele entende que esse mundo natural tem uma estrutura que pode ser conhecida pela sua mente, né? Então, existe essa abordagem ontológica, né, onde se conhece a estrutura do mundo e os processos pelo qual o mundo funciona. E existe também a abordagem epistemológica, que é a nossa aproximação conceitual e cognitiva, né, onde nós geramos o entendimento sobre a estrutura do mundo. Né? No campo religioso, o próprio texto da tradição religiosa vai oferecer a explicação de si mesmo, pressupondo que esse texto é um texto dado por Deus, revelado por Deus, e que Deus fala de si dentro do próprio texto. Mas isso exige de nós, né, uma aproximação intelectual, uma aproximação intelectiva na tentativa de compreender e saber o que está sendo dito ali. Então, o trabalho de sistematização e ordenação dessa transmissão de conhecimento por meio do texto caracteriza o trabalho teológico, né? Na sua sistematização, na sua organização, no entendimento da narrativa, né? Por exemplo, três aspectos extremamente importantes do trabalho teológico é a sistematização das doutrinas, né? Aquilo que cabe dentro da teologia sistemática, né, que você vai no texto e você extrai dali do texto os ensinos e as doutrinas, certo? A teologia, no caso, a teologia bíblica, no caso do cristianismo, a teologia bíblica, que é o entendimento da história que o texto conta, né? A história que o texto traz a nós, né? Que revela a nós, que é o entendimento da narrativa do próprio texto. Existe o aspecto da teologia filosófica, que é a justificação dessas doutrinas e a sua defesa, né, da fé, a defesa das crenças. Então, é o trabalho teológico reflexivo, que busca justificar e defender aquilo que a fé coloca como crença fundamental, né? Existe, pessoal, como que essas doutrinas se desdobram, né? E esse ensino e o entendimento sobre a teologia se desdobra historicamente, né? Que é a teologia histórica, né? Esse seria um quarto aspecto, mas isso seria um olhar mais de fora do próprio texto e olhando para o que o texto gera na sociedade, nas comunidades de fé e na tradição, como essa tradição se desenvolve. Mas a teologia histórica é um aspecto também importante, né? Então essa seria uma relação epistemológica entre ciência e teologia. Bom, outro aspecto, pessoal, é o aspecto metodológico, né? Como nós vimos também no nosso estudo, o McGrath ele argumenta o seguinte: o aspecto metodológico ele tem a ver com como que esse conhecimento é estabelecido, né? Obtido e como que ele é justificado, ok? Então ele argumenta o seguinte, que não existe um método científico generalizado, ou seja, aquele método, o método científico, né? O método único, que possa ser aplicado a todas as ciências sem alguma modificação. A natureza do campo a ser investigado molda a abordagem, né, a ser adotada. Como cada ciência lida com um objeto diferente, cada ciência tem a obrigação de responder a esse objeto de acordo com a sua natureza distinta. Isso lembra muito os aspectos modais, né, e os modos de ser na filosofia do Hermann Dodge. Tá? Cada aspecto da realidade tem a sua maneira de ser e pressupõe, né, e necessita de uma abordagem específica. Né? Então, por isso a gente não pode reduzir um aspecto ao outro, e nesse caso, na metodologia científica, não dá para ter um método que seja único e sirva para todas as ciências. Os métodos que são apropriados para o estudo de um objeto não podem ser abstraídos e aplicados de forma acrítica e universal.
Cada ciência desenvolve procedimentos que considera adequados à natureza do seu próprio campo de pesquisa. Porém, cada método de pesquisa envolve e ilumina apenas parte de uma imagem maior. Seus resultados podem ser confiáveis e precisos, mas não completos, mas são incompletos. Não, não podemos reduzir toda a atividade cognitiva a um único método fundamental, mas devemos fazer uso de uma variedade de ferramentas conceituais adaptadas a tarefas e situações específicas, para fornecer uma descrição completa quanto possível do mundo. Pessoal, aqui tem um outro aspecto. A realidade também ela se apresenta em níveis distintos de compreensão, né? O mesmo fenômeno pode ser observado por vários vieses ou pontos de vista, né? Então é necessário um número maior de informação para a gente poder ter um conhecimento mais completo, né? Então precisamos da ajuda de outras áreas de conhecimento para podermos ter uma visão geral, uma visão mais ampla de um determinado objeto, um determinado fenômeno. Bom, um outro aspecto é o seguinte, é a linguagem, né? Como que esse conhecimento é expresso? Cada área de conhecimento vai gerar o seu próprio vocabulário, vai gerar a sua própria linguagem, né? E com isso, pessoal, no campo científico, ela vai gerar o seu próprio modelo, seus próprios modelos e sua própria maneira de expressar e compreender os fenômenos naturais por meio das aproximações que esses modelos possibilitam, né? Então vai desenvolver ali a sua própria analogia, suas próprias metáforas, para poder compreender a realidade. Então o cristianismo e a ciência, né, como a maioria das religiões, né, no caso do cristianismo, usa a linguagem analógica e metafórica para falar de Deus e de temas relacionados. Por quê? Porque essas realidades excedem a capacidade da mente humana de compreendê-las. Por esse motivo, essas realidades precisam ser adaptadas às habilidades humanas, um processo conhecido como acomodação. Bom, a linguagem vai ser a maneira como nós vamos expressar o conhecimento, ok? E dentro de uma comunidade de conhecimento, uma comunidade de fé ou a comunidade científica, a comunicação desse conhecimento é imprescindível, certo? Então é necessário desenvolver aspectos linguísticos para tornar esse conhecimento mais acessível e mais palatável, né? Mais cognoscível, é a palavra mais interessante, mais cognoscível a outras pessoas. Então o aspecto da comunicação, a linguagem em si, é extremamente relevante tanto em ciência quanto em religião. Pessoal, outro aspecto importante no pensamento de Barbour, além da epistemologia, né, da ênfase na epistemologia, da ênfase no método ou na metodologia, né, e também na linguagem como pontos de contato entre ciência e religião, mas isso está alicerçado, pessoal, na visão do Barbour, uma visão muito próxima ao realismo crítico, né, que o Barbour desenvolve no seu trabalho. Então, o realismo crítico, pessoal, é a ideia de que os modelos eles desempenham um papel intermediário no processo de produção de conhecimento. Tanto ciência quanto religião, elas vão usar imagens, né, e elas vão tentar oferecer uma explicação confiável da realidade, certo? Mas isso é uma explicação, ela não é realidade em si. Então, tanto o realismo como uma visão de mundo, ele é um pressuposto tanto em ciência quanto em religião. E usa modelos para representar a realidade e compreendê-las por meio de analogias. Né? Analogias e analogias. Eu repeti a palavra. Né? Então, essas imagens elas são usadas como expressão explicativa da realidade e podem ser condicionadas também a um contexto cultural. Então, galera, o que é importante a gente compreender?
O realismo crítico, a gente vai aproximar da realidade, pressupondo que ela de fato exista, mas também compreendendo as limitações da capacidade humana de conhecer, ok? Então a realidade ela existe, a gente pode conhecê-la, mas conhecemos em parte, tá? Então por isso o realismo crítico. O realismo ingênuo vai ser aquela visão de que nós conhecemos o mundo de fato, né? É o mundo dos fatos dados, né, e completos. Mas não, a gente conhece parte de maneira indireta, ok? Bom, outra ideia seria as categorias, né? Outro alicerce do pensamento do Bárbaro, as categorias de modelos e metáforas, né? E analogias. Bom, pessoal, aqui é interessante a gente entender a relação da teologia e da ciência, né, nesse processo interpretativo, né? O cientista ele vai lidar então com o mundo natural, né, com a criação, e ele vai gerar uma teoria a partir dessa sua experiência. Nessa teoria, pessoal, nós vamos ter vários modelos sendo construídos, né? Ou seja, várias imagens mentais ou maneiras de visualizar os fenômenos e compreendê-los imaginativamente, os fenômenos naturais, para poder dar sentido a uma teoria. Então, uma teoria ela é composta por vários modelos. Tá? Só que esses modelos eles podem ter uma aproximação analógica ou uma aproximação metafórica da realidade. Numa aproximação analógica, nós temos uma semelhança funcional entre aquilo que é conhecido, né, por meio do qual conhecemos o que não é conhecido, né? Conhecemos o desconhecido. O que isso significa? E nós, uma analogia, nós sempre vamos funcionalmente, de maneira prática, né, a funcionalidade da coisa, nós vamos nos aproximar das coisas que não conhecemos por categorias que já conhecemos. Né? Então, por exemplo, comportamento das partículas, né, a nível quântico, como nós falamos outra vez, né, da outra vez. No seu estudo, nós nos aproximamos, na química e na física, se aproximaram do comportamento da matéria a nível quântico por meio do que já se conhecia do comportamento das partículas e também o que já se conhecia do comportamento de ondas, né? O comportamento ondulatório e o comportamento particular. Então, de maneira complementar, elas foram usadas, né, esse conhecimento já estabelecido foi utilizado analogicamente, né, para poder descrever o comportamento dual da matéria, o comportamento partícula-onda dos materiais. Né? Pessoal, já as metáforas, elas constituem figuras de linguagens, né, que se transferem o nome de uma coisa para outra com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação. Né? Geralmente você explica, por exemplo, quando você tem várias teorias, né, ou vários modelos, e você precisa aproximar um ao outro, aquela ideia dos mapas que nós falamos da última vez, né, seria um modo metafórico para a gente poder compreender o uso dos modelos. Né? Bom, pessoal, agora, tanto em ciência quanto em religião, os modelos são usados de maneira bastante específica. Em ciência, por exemplo, nós temos o seguinte uso dos modelos. Os modelos científicos, eles não são vistos, então, como imagens literais da realidade, nem ficções úteis, mas eles são formas parciais e provisórias de imaginar aquilo que não é observado. Né? São representações simbólicas de aspectos do mundo que não são diretamente acessíveis a nós. Eles cumprem a função heurística, né, uma função de descoberta,
na medida em que são construções mentais criadas para explicar os fenômenos observados no mundo real. Esses modelos são construídos pelas comunidades científicas como ferramentas interpretativas, mas não são conceitos a priori. Ou seja, você não... Isso significa que você não encaixa a realidade ao seu modelo, mas o modelo tem que se encaixar aos fenômenos da realidade. Okay? Então você não pode construir um modelo, uma teoria, e querer que o mundo se encaixe nesse seu modelo. Okay? Então eles não são conceitos a priori, tá? Que derivam sua plausibilidade de algo além da prática científica. Eles são sempre construídos a posteriori. Né? É a nossa experiência da realidade, da onde nós tiramos as nossas conclusões e construímos os nossos modelos. Ok? Então existe essa relação. Essa relação é importante quando nós falamos de modelos científicos. Tá? Já na religião, os modelos em religião, eles são também analógicos. Tá? Só que eles organizam as imagens usadas para ordenar e interpretar padrões da experiência da vida humana. Tá? Como os modelos científicos, eles não são imagens literais de realidades e nem ficções úteis. Tá? Uma das principais funções dos modelos religiosos é a interpretação dos tipos distintos de experiência, como temor, reverência, eventos históricos importantes, né? A ordem no mundo e a sua criatividade. Agora, existe um aspecto importante aqui, pessoal. Esses modelos e as analogias, né, na religião, eles vão derivar do texto. No caso do cristianismo, derivar da Bíblia. Então, não vai ter tanto espaço para a construção de conceitos. A não ser que esses conceitos, esses novos modelos construídos, tenham uma certa coerência com o texto, né, e ajudem a dar sentido ao texto. Ok? Mas ele tem uma relação, em certo modo, a priori. O modelo é dado para a gente por meio do texto. Né? E eles nos ajudam a dar sentido às nossas experiências. Né? Esse é um aspecto importante. Bom, pessoal, algumas similitudes, né, e distinções no uso de modelos e analogias, né, modelos em religião, em ciência e religião. Por exemplo, alguns apontamentos, né? As semelhanças no uso de modelos tanto em analogia quanto em religião. Né? Bom, modelos são analógicos, tanto em ciência quanto em religião. Eles não são representações literais da realidade, tanto na ciência quanto na religião. Né? São representações simbólicas. Tá? Os modelos na ciência se relacionam com os dados observacionais. Ok? Você observa os dados na realidade. Já na religião, também a modo a posteriori, os modelos relacionam-se com a experiência individual e coletiva. Uma determinada pessoa em uma comunidade tem uma experiência religiosa. E essa comunidade, essa pessoa, por meio, né, da sua relação com o texto, vai sistematizar esses modelos e as doutrinas que surgem no texto, né? Que surgem a partir da relação com o texto. Bom, o ponto aqui, final, é que os modelos eles vão funcionar como imagens organizadoras, né? Tanto na ciência quanto na religião, e vão nos ajudar a estruturar o mundo à nossa volta e também a organizar a nossa experiência da realidade. Seja essa experiência religiosa ou essa experiência com o mundo natural. Agora, as divergências quanto à ciência e à religião. Né? Bom, se por um lado a ciência ela cumpre função cognitiva, a religião não vai cumprir majoritariamente uma função cognitiva, mas ela ajuda, em certo sentido, a dar respostas. Mas não é o seu foco cumprir uma função cognitiva, mas ela ajuda a explicar as coisas. Mas essa função, a função majoritária dela é muito mais afetiva e de sentido.
ela nos ajuda a organizar as nossas experiências individuais, ok? Bom, existe na ciência um componente pessoal no conhecimento científico. Entretanto, esse componente pessoal na religião é muito mais profundo do que na ciência, ao ponto de ter um compromisso de fé. Né? E um exemplo disso é: nenhum cientista se deixa matar ou se dá a morte ou se mata pela sua teoria. Né? Mas pessoas são mártires pela sua fé ou kamikazes, né? Por aquilo que acreditam. Ou terroristas, né? Pela fé que professam. Então, o compromisso de fé, o compromisso pessoal na religião é algo muito, muito, muito mais profundo. Na ciência, se você acredita em certo ponto da sua vida em um determinado modelo, isso não vai afetar diretamente se em um determinado dia você falar: não, eu não acredito mais nisso daqui. Não é algo que choque, mas o impacto profundo disso no campo religioso é muito grande. Um aspecto importante, eu inclusive estava conversando isso hoje com o Eric, eu levantei uma questão relacionada à profundidade da conversão. A conversão, ela é tão profunda que ela muda a nossa maneira de ver a realidade. Só que essa mudança na maneira de vermos a realidade, ela gera uma mudança cerebral. Existe uma plasticidade no cérebro, né? As suas construções sinápticas, elas são reconstituídas. Então, quando você sofre uma mudança religiosa mediante uma conversão, o seu cérebro muda, né? As interações cerebrais, né, neurológicas, elas vão sofrer modificações. Então, esse é o impacto tão profundo que a religião causa no ser humano, que muda a própria atividade cerebral. Né? Bom, um aspecto importante, pessoal, é que a ciência ela vai usar da imaginação na construção dos seus modelos. Porém, se existe uma teoria vigente, se existe um modelo vigente, né, essa imaginação ela vai estar submetida à teoria, certo? Ela vai se submeter àquele modelo. A não ser que esse modelo, né, na perspectiva do Thomas Kuhn, sofra crises ao ponto dele ter que ser substituído. Então, uma imaginação maior e mais profunda é necessária para reformular uma nova teoria. É um trabalho intuitivo, criativo e imaginativo. Né? São fundamentais na construção da ciência. Agora, na religião, o apelo imaginativo é muito maior, ao ponto dele ser quase independente das crenças e das doutrinas. Dentro da religião, existe uma flexibilidade maior de crença. Uma pessoa ela pode se professar, por exemplo, um cristão ortodoxo, mas ter certas crenças muito particulares que vão derivar da sua experiência, da maneira como ele entende e constrói imaginativamente, né, um modelo que dá sentido a essa experiência. Então, cada um de nós vai ter a sua experiência individual. E isso vai ser um fator importante na sua teologia. Né? Então, existe aí na religião uma flexibilidade muito maior com relação ao uso da imaginação. Ok? Pessoal, qual a implicação disso? Né? Modelos cinéticos. Modelos científicos, eles são cognitivos e epistêmicos, né? No entendimento da experiência humana. Tá? Já os modelos religiosos nos direcionam muito mais para uma coerência da experiência individual e coletiva. Né? Eles nos dão muito mais uma estrutura de significado para vivermos a vida. Coisa que
os modelos em ciência não dão. Nós podemos muito bem acreditar, né, em determinadas... E eu já vi pessoas cometerem essas questões. Acreditarem na ciência, mas dizerem, por exemplo, que na Constituição sexual a biologia não interfere. Ela está lidando muito mais, ela tá confiando muito mais na sua ideologia ou na sua dimensão religiosa humana do que no que o próprio texto, no que o que a própria ciência diz, né, sobre essa constituição material, sobre o comportamento físico, químico e biológico, né, dos seres humanos. Então, pode uma pessoa acreditar muito mais na sua estrutura de significado, na sua experiência individual, do que no que a ciência diz, né? Em certo sentido, isso não é por si só ruim, né? Porque a ciência tem um caráter provisório, né? Então, alguns insights de coisas que se tornaram científicas depois, né, não eram intelectualmente aceitas em determinados momentos da história, né? Bom, pessoal, agora, como que escolhemos modelos e analogias em ciência e em religião, né? Em ciência, pessoal, existe aquela relação, né, da descrição ontológica e epistemológica. A gente sempre vai prezar para buscar coerência entre o entendimento que a gente constrói, né, do mundo com o que a gente experimenta no mundo, né? Então, assim, existe sempre uma questão de uma adequação empírica, né, entre a nossa teoria, a nossa formulação teórica e os fenômenos da realidade. Então, em ciência, as analogias e os modelos são escolhidos e validados parcialmente e com base em critérios de fidelidade. Por exemplo, o ajuste empírico com o objeto representado, né, compartilhando o máximo de características significativas. Então, uma teoria, um modelo, né, uma analogia, uma teoria, ela precisa ter esse ajuste empírico com o objeto representado, essa adequação empírica. As analogias, elas vão ser geradas dentro de uma comunidade científica, tá? E se elas forem satisfatórias, ou seja, se ela tiver quanto maior for o seu ajuste empírico, ela vai ser aceita. Se não for satisfatória, se for insatisfatória, se esse ajuste empírico não for adequado, ela vai ser descartada e substituída por uma outra, né? Bom, em certo sentido, esses modelos, eles nos ajudam a dar sentido, traduzir a gramática e o vocabulário de uma área de conhecimento, né? Como que nós explicamos aquilo que nós observamos na natureza? Nós precisamos criar um vocabulário. Então, aquele aspecto da linguagem científica é fundamental, né? E esses modelos, eles vão nos dar essa capacidade de fazer essa tradução, né, de dar sentido e organizar e ajustar essa linguagem, esse vocabulário do campo científico, né? Voltando, se não tiver nessa comunicação, né, nessa tradução, não tiver essa adequação empírica, muitas vezes essa explicação vai ser descartada. Agora, no cristianismo, na religião, né, tradicionalmente sustenta que as analogias dominantes ou modelos generativos, eles são dados, eles já estão na escritura e a gente precisa compreendê-los, né? Então esses modelos, eles não são escolhidos, ok? Eles não são criados imaginativamente, puramente, por si só, né? A tarefa do teólogo, muitas vezes, vai ser estabelecer os limites e o escopo de uma analogia e de uma metáfora. O texto, né, vai falar de certas coisas, mas em qual nível, em até que sentido, né? Em até como que vai ser dito isso,
né? Então, o teólogo ele vai buscar esses limites, né? E também correlacionar essas analogias e modelos dados. O texto bíblico, por exemplo, traz diversas analogias, traz diversas representações da natureza de Deus, daquilo que Deus quer para o homem, né, de como Deus salva o homem, de como Jesus se relaciona com o homem. O trabalho do teólogo é entender como essas coisas se relacionam, não pressupondo a sua incoerência por si só, per si, né, mas pressupondo a sua complementariedade, porque cada analogia vai ser uma aproximação de um aspecto, né, tentando ali reduzir a capacidade humana de conhecer, né, aquilo que Deus revela de si. Guardando as suas devidas proporções, então o teólogo ele vai buscar essa correlação, né? Agora, existem alguns teólogos que eles vão defender um certo grau de liberdade coerente, né? A liberdade de você criar novos modelos, né? De você buscar que esses novos modelos deem coerência, né, à experiência da comunidade. Por exemplo, nós comentamos sobre a economia divina do Ramsey, Ian Ramsey, agora eu não vou me recordar o nome do cara, mas nós falamos um pouco da economia divina, né? Agora, os teólogos podem criar esses novos modelos, né, e revisar alguns aspectos de modelos aceitos tradicionalmente, dentro daquilo que eles julgam insatisfatórios. Mas a tradição teológica sempre vai cobrar ali essa coerência com o que o texto diz. Porque, no fim das contas, o crivo último vai ser o texto, o que o texto diz sobre si mesmo. Bom, pessoal, para a gente concluir, né, nós fizemos uma caminhada aí grande pelo texto do McGrath. Nós falamos um pouco da importância do debate entre ciência e religião, do debate, né, a compreensão das interações. Vimos aspectos históricos de como isso aconteceu no desenvolvimento de ambos os campos de conhecimento, né, no desenvolvimento histórico. Vimos também o uso, a relação entre a filosofia da ciência e a religião, né, como que elas têm os seus pontos de contato, e também como que o conhecimento científico pode, e muitas vezes é usado para, digamos assim, defender a fé, né? Nós vimos a relação da filosofia da religião com a ciência, né? Vimos agora, pessoal, o uso que nós fazemos das explicações, né, dos modelos das analogias, quando damos as explicações, vimos um pouco da natureza desses modelos e dessas analogias, né, como que elas funcionam, certo? Bom, eu acho que é mais interessante de toda essa jornada que nós fizemos que ela abre um leque de possibilidades na nossa visão, né, na nossa visão de mundo. Em certo sentido, ela nos ajuda a ter mais consciência das nossas ações no trabalho tanto científico quanto na vida religiosa, né, e nos inspiram aí a caminhar de maneira mais confiante, né? Então, assim, para concluir não só essa aula, mas para concluir essa caminhada nossa, a importância da gente poder compreender essa relação é que ela ressignifica a nossa experiência religiosa e a nossa experiência profissional. E ela nos dá uma alegria de compreender que nós não vivemos num mundo fragmentado, mas num mundo íntegro, né? Num mundo que, por mais que a gente não conheça por completo, ele não é um caos total.
existe um direcionamento, ok? Pessoal, vamos aí partir para as perguntas, dentro daquilo aí que vocês tiverem curiosidade ou puder responder, ok? E muito obrigado a todos, tá? Isso é tudo. Ô, mano, show de bola, cara. Realmente, como diz você, eu vou ligar a câmera aqui. Como diz você, cara, uma grande jornada de explorar essa relação entre ciência e religião. Essa parte de modelos, eu acho que deixa muito mais transparente tudo aquilo que a gente empreendeu, né, durante os capítulos, né? Tipo, eu acho que ela traz para a prática como que a gente desenvolveu isso. E assim, é realmente muito boa seu conjunto de apresentações, né, David? Que você, cada vez que se apresenta, você dá um show, né? Valeu, mano. Eu só tô meio cansado hoje. Não, eu tô vendo que. Não, mas você tem feito muita coisa, mano. Mas muito obrigado pela apresentação, David. Realmente foi sensacional mais uma vez, né? Cara, eu queria tirar uma dúvida. Tipo assim, eu não sei, assim, eu tenho pensado no aspecto epistêmico, né? O desenvolvimento da nossa capacidade de pensar os modelos e como que... porque o Alistair McGrath ele não aborda a questão dos vieses cognitivos para se analisar os modelos, né? Não sei se em algum outro momento, algum outro livro ele vai tratar sobre a questão, mas... Ele fala um pouco de critérios. Na inferência, a melhor explicação seria isso. Sim, então, é que assim, a questão da inferência, a melhor explicação é que ele vai falar que existem certos critérios aceitos que não são metodológicos, eles são critérios, como é que eu falo? São acordos comuns, acordos humanos, sobre o que é bom. Daí vai entrar no aspecto da beleza, vai entrar no aspecto do significado, vai entrar no aspecto da excelência de uma explicação, né? Que não necessariamente são aspectos metodológicos. Né? Então, assim, mas além disso, tem a questão dos desvios cognitivos para se construir um modelo, né? Tipo assim, eu tava pensando enquanto você estava falando, eu tava pensando sobre quais seriam as nossas limitações, as nossas limitações racionais para poder compreender o modelo. Tipo assim, se existe algo que fale, que acuse que nós somos epistemicamente falhos ou limitados, né? Que até tem sido debatido, eu acho, na alta teologia, tem sido debatido sobre essa questão, né? E na tradição histórica da igreja também já foi debatido várias vezes sobre o homem é capaz de entender aquilo que Deus quer comunicar, né? Partindo da teologia, para ver se a gente consegue chegar nessa questão que você colocou no campo científico, né? A gente consegue encontrar um caminho analógico aí. Na teologia, na teologia católica, mas aqui, né? Tinha-se uma crença, muitas vezes, uma crença de que o ser humano poderia conhecer diretamente a realidade na sua completude. A ideia era o seguinte: a doutrina da queda, ela, devido à filosofia grega, né, era visto que ela afetava muito mais a natureza humana e a matéria, a natureza humana por ser material, né, do que o intelecto humano. Porque o intelecto estaria ligado ao campo das ideias.
O campo das ideias seria aquilo que seria perfeito, né? A partir de um platonismo, de um aristotelismo, então o campo das ideias seria o que seria perfeito. Então você faz uma dicotomização da realidade, você enxerga a realidade dicotomicamente, né? Aí você tem, por exemplo, a tradição islâmica fazendo uma distinção entre natureza e graça, né? Conhecimento sagrado e conhecimento teórico, de maneira que os dois não se comunicavam, né? O Tomás de Aquino tenta dar um sentido para isso, uma resposta cristã para isso, mas ele tenta dar uma resposta positiva, né? Tentando integrar a natureza com a graça. Aí tem uma galera que fala que ele conseguiu, tem uma galera que fala que ele não conseguiu. Aí já não vou dizer muita coisa, né? Mas o ponto é que o mundo é visto dividido entre aquilo que é superior e aquilo que é inferior. Intelectualmente, a mente, né, teoricamente, a mente estava ligada ao que era superior e o corpo ligado ao que era inferior. Por isso que as profissões ligadas ao intelecto eram vistas com superioridade. E já as profissões ligadas, né, aos trabalhos manuais, a parte física, era vista com inferioridade, antes da reforma, né? Antes do movimento da reforma protestante, da renascença, da revolução científica, isso na Idade Média. Essa carga da filosofia grega traz essa dicotomização para o pensamento cristão. Então você tem o trabalho sagrado sendo supervalorizado, você tem o trabalho secular, o trabalho impuro, digamos assim, sendo desvalorizado, inferiorizado, né? A reforma, ela vai entender que essa divisão não é interessante. Então, ela, além de reformar a igreja, ela faz uma reforma intelectual. Então, ela compreende o seguinte, que o pecado, ele não afeta apenas a natureza humana, mas ele afeta também a mente humana e a maneira como a mente compreende a realidade, né? A maneira como o mundo é percebido pela nossa mente, ok? Agora, tem um aspecto em que os primeiros pensadores da ciência moderna, por exemplo, Francis Bacon, eles tinham um realismo ingênuo, eles tinham a percepção mais objetivista da realidade. Eles acreditavam que eles estavam percebendo aquilo, né, o mundo, de maneira direta, certo? De maneira direta. Então, eles tinham já uma visão, eles acreditavam que o mundo existia de fato na realidade, não era uma coisa idealizada. Mas eles tinham uma percepção direta das coisas. Então, quer dizer, aquela construção mental, a ideia de que um modelo, as teorias que eles construíam, era a representação da realidade de fato, né? Então era uma visão mais ingênua da coisa. Isso vai perdurando, isso vai persistindo historicamente. Quando a gente chega no século XIX, na física e na química, por exemplo, os físicos achavam que a arquitetura da física já estava feita, já estava pronta. A física era aquilo, todos os problemas tinham sido resolvidos, né? Esse objetivismo, ele se desenvolve, né, de uma percepção cristã, de que estava lidando com a realidade de Deus, a realidade criada e dada por Deus, mas aí tem uma mudança da visão de mundo, né?
aí você vai desembocar isso, você vai passando por uma física que abre espaço para o deísmo, né? Devido ao mecanicismo. Já a natureza não é vista como uma criação de Deus que funciona mecanicamente, mas uma máquina independente do próprio Criador, né? E até mesmo uma máquina que existe por si só e eternamente, independente de qualquer outra coisa, e que o ser humano poderia ali conhecer, mas ainda acreditava-se que o acesso intelectual do homem com a natureza era direto. Agora, só para entender, tipo, nesse contexto ainda estava naquela transição, né? Entre o entendimento de que a mente humana ainda tinha preservado a sua integridade, enquanto o restante tinha sido decaído por causa do pecado, e daí começou a surgir a escola de pensamento que dizia que até a mente humana era corruptível e tinha sido afetada pelo pecado. Isso certo? na reforma. Já no século XVIII para frente, o iluminismo ele tenta resgatar essa autonomia da razão humana. Entendi. Tenta resgatar essa visão grega. Aí eles dão esse salto. Aí você tem a secularização da ciência no iluminismo. Ok? A ciência passa a ser secularizada. Certo? Então, a crença na autonomia da razão humana volta, certo? Crença de que a mente humana, né, a razão, ela é a única ferramenta capaz de explicar todas as coisas. É que eu dei um salto mesmo, eu acabei pulando essa parte. Já no iluminismo a gente tem isso. Aí você tem esses movimentos derivativos da reforma, né, vieram da reforma e se desdobraram a partir daí, mas não mais influenciado pela reforma, mas influenciado por uma visão iluminista. Aí é que é interessante a gente perceber o seguinte: o iluminismo britânico e o iluminismo americano, eles tinham um caráter moral muito grande. Estavam ligados com a religião, por mais que estavam ali otimistas quanto à autonomia, né, e a capacidade humana de conhecer as coisas. Né? Já o iluminismo francês, ele é muito mais experimentalista. Os britânicos, eles não tinham eles não levavam muito a sério a filosofia experimental, a sua própria filosofia experimental. Eles não levavam os seus filósofos naturais tão a sério. Ok? A Gertrude Hamel-Faber, naquele livro lá, Caminhos para a Modernidade, ela vai tratar disso daí. Mas os franceses, eles pegam toda a tradição do Locke e da filosofia experimental, né, Newton, Boyle, e levam, né, o empirismo inglês, eles levam para lá e debulham, né? E eles são profundamente influenciados. Tanto é que a raiz do cientificismo, ela vai estar na França. Né? Agora, eu não lembro assim, a nacionalidade do Auguste Comte, mas já no século XIX, essa autonomia, essa ideia de autonomia racional humana, ela vai influenciar a filosofia da ciência. Então, nós temos um movimento positivista. Né? Depois isso vai desembocar na Escola de Viena, né? com positivismo na Áustria, né? Austro-Húngaro, Escola de Viena. Acho que é isso, Austro-Húngaro. Posso estar falando besteira. Mas aí a questão é a seguinte. Augusto Comte, ele vai colocar aquela ideia de progresso do conhecimento, que é uma ideia muito iluminista. O progresso do conhecimento. Você tinha um conhecimento religioso, teológico, aí você passa para um conhecimento filosófico, histórico, né, até desembocar no conhecimento científico. Certo? Só que a gente entra no século XX com essa mentalidade muito forte, muito forte. O cientificismo do século XIX, ele entra pungente no século XX. Só que no século XX a gente tem algumas coisas que acontecem que vão colocar esse otimismo científico, né? Você tem aí no século XIX a Revolução Industrial, você tem aí crescimento de indústria, crescimento tecnológico, a ciência tendo um boom enorme.
a ciência se tornando uma profissão, o cientista se tornando um profissional. Você já não tem mais a figura do amador, né? Do clérigo que se interessava por filosofia natural, história natural, né? Que é um experimentalista. Então, você tem um profissional. Só que no século XX nós temos a Primeira e a Segunda Guerra. Isso levantam questões drásticas quanto à capacidade humana, de fato, de lidar com as coisas. E uma coisa que eu vi, assim, que, digamos, uma das trajetórias que, na verdade, a gente quase não vê na história geral, na verdade, a gente não se dá ênfase na escola, sobre a eugenia. Tipo assim, foi uma transição muito drástica da ciência e dos limites em que a ciência podia operar. Tipo assim, eu e a Rossana, a gente assistiu um documentário sobre essa questão, especificamente sobre a eugenia na virada do século. Agora só falta vocês lerem a Abolição do Homem. Né? E assim, cara, foi algo terrível. Eu não sabia que tinha sido de uma proporção tão grande. Tipo assim, que muitos países da Europa aderiram a certos estudos experimentais sobre eugenia. Né? Então, assim, na Alemanha era pregado dentro das igrejas, os pastores ganhavam dinheiro para pregar sobre eugenia. Então, cara, na Europa era pregado isso, os caras ganhavam. A teologia liberal arrebentou em vários aspectos, e ela aderiu muito à eugenia, né? Querendo ser uma teologia que se diz científica, né? Não num sentido bom do termo, né? Mas uma teologia que aceita o desenvolvimento da ciência, eles fizeram coisas absurdas. Voltando à questão, a eugenia de fato é um ponto importante. Voltando à questão, ao raciocínio, veja, você tem então esses aspectos da eugenia, né, como você ressaltou, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o século XX destroçando a história, destroçando toda essa ideia de progresso científico e esse otimismo. Mas intelectivamente, epistemicamente falando, o ponto, a meu ver, não é só esse. Esse é um ponto moral extremamente importante. Mas o que coloca em xeque a construção intelectual científica é a revolução gerada pela mecânica quântica. A quântica, os fundamentos da quântica quebram toda a arquitetura da física clássica. E a incerteza, e as probabilidades, e a estatística colocam uma certa desconfiança na capacidade humana de conhecer. Óbvio, para algumas escolas filosóficas. Por exemplo, você vai ter nesse período, já nesse período e um pouquinho para frente, cara, o Feyerabend, um anarquismo e um caos científico total, ok? Você tem já as críticas ao fundamento positivista da ciência com o Polanyi, entende? Então você começa a perceber que daí, aí, nesse quase em meados do século XX para frente, a percepção de que, peraí, a ciência, ela tem um grau de confiabilidade, mas o ser humano, ele é limitado, ele é contingente, ele não percebe toda a realidade. E o construto científico que a gente achava que estava tendo, não está. Porque o ser humano, ele não progrediu, ele fez diversas atrocidades. Então, começa a cair essa consciência, entende? Então, assim, você tem esses aspectos históricos que eu relatei, mas você tem os fatos científicos mostrando a limitação do conhecimento, novos fatos, novas descobertas, certo? Você tem várias teorias tendo que ser reformuladas devido à mecânica quântica. Você tem a incerteza do conhecimento devido à própria natureza, o relativismo, né, a teoria da relatividade e tal. Cara, a própria ciência, né, os descobrimentos científicos levantam questões que arrebentam com os alicerces de uma confiabilidade na construção da física no século XIX.
Então, a própria ciência implode as suas próprias bases e ela exige, o próprio desenvolvimento científico implode as suas próprias bases e exige uma reformulação. Aí você tem um aspecto histórico, né, e moral, com a eugenia, com a Primeira e a Segunda Guerra, com o latente retrocesso humano, né? Não que o ser humano retrocedeu. O ser humano sempre fez a mesma coisa, só que com muito mais poder bélico. Acabou. A realidade é essa. Então você tem esses fatos históricos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, você tem o desenvolvimento da ciência implodindo as suas próprias bases, e a consciência de que o ser humano ele é contingente e finito e ele de fato não está progredindo. Então esses três aspectos colocam em xeque essa autonomia da razão humana. Assim, é uma leitura que eu estou fazendo agora porque você me perguntou isso. Então eu estou fazendo assim, estou divagando aqui algumas ideias. Me parece que assim, isso é o fundamento para a gente começar a pensar que, olha, existe uma certa desconfiança epistêmica. A gente realmente não conhece como as coisas são conhecidas. Então aí vai surgir mais para frente, né? Já, assim, se eu não me engano, ali, década de 60, 70, nego já falando do realismo crítico, né? Ou realismo mitigado, né? Que a ciência, e a gente tem que lidar de fato, a gente tem que pressupor um realismo, né? Senão a gente não consegue viver direito, mas a gente precisa pressupor um realismo, mas com uma certa limitação. A gente conhece de fato as coisas. Então, assim, o que eu expliquei é que provavelmente essa seja uma explicação histórica de como essas ideias se transformaram. Entendeu? Isso dá uma tese de doutorado aí, mas eu não quero fazer isso. Olha aí. Como que se desenvolve a desconfiança quanto à racionalidade humana, né? Mas, ó, o Doiver nos Raízes da Cultura Ocidental, acho que esse é o nome, vai falar sobre isso. No Crepúsculo do Pensamento Moderno ele vai falar sobre isso, né? Toda a tradição reformacional vai falar um pouco sobre isso, vai lidar com essas questões, né? Da crítica à autonomia da razão humana, né? Então é importante perceber esse aspecto, sabe? O próprio Arnold Toynbee, o Christopher Dawson em Religião e Progresso, cara, esses caras vão falar sobre essas coisas. A Susan Weisby tem agora esses livros novos dela sobre história. Acho que ela vai tocar, talvez toque alguma coisa, mas ela já é alguém dessa tradição mais conservadora, né, na história. O Russell Kirk, o T.S. Eliot, é um certo pessimismo quanto à natureza humana, um certo ceticismo, né? A Hannibal Faber, o próprio Mário Ferreira dos Santos. Que... Mário, Mário, perfeito. Até o Olavo. Cara, a gente tem que dizer que o Jardim das Aflições é uma tentativa tupiniquim de dar um sentido à cultura ocidental. Gostando ou não gostando. O Olavo tem a sua ali, a sua... É um velho trouxa? É um velho trouxa. Mas ele tem ali a sua tentativa de oferecer uma resposta, entendeu? Sim. Assim, tem gente que leva ele muito a sério? Tem gente que leva ele muito a sério. Já levei? Já levei. Hoje em dia não levo? Não levo. Mas a gente aprende. A gente aprende, ao invés de ler o Olavo, a gente aprende a ler quem ele indica. Então, é mais vantagem. Qual é a vantagem do Olavo? É você ter uma lista de livros aí de pelo menos quase 80 anos, né? Então, né? Então, eu acho que, né? Porque, sabe, Raul, até aí a gente chega nessa questão. E a própria experiência humana, tanto a experiência histórica e moral da Constituição do Ocidente, já século XX, século XXI,
E a experiência humana com o desenvolvimento da ciência mostra que, olha, a gente tem que ter uma certa desconfiança quanto à capacidade humana de conhecer. Por mais que a gente não possa jogar fora os alicerces de um realismo, a gente tem que ter uma certa visão cética e crítica quanto a essa capacidade humana de conhecer. Eu acho que aí é que está o fundamento do realismo crítico, né? Do realismo mitigado. E aí, que assim, não é tão recente não, ele já é bastante antigo, mas ele toma reformulações, o realismo mitigado, se eu não estou errando nos termos, né, ele toma formulações mais contemporâneas nessa tradição aí inglesa, do Roy Bhaskar, né, mas ele encontra suas raízes, é que não tem nada de novo debaixo do sol, né, meu cara? Então, assim, você vai encontrar as raízes disso aí no desenvolvimento da história. Sim. Então é isso, eu acho que... Se fuçar bem, vai até achar uns gregos que já falavam disso. Não, sem dúvida. Ó, eu tô lendo, até agora eu tô lendo, né? Mas eu só li o volume 1 da História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo. Cara, o relativismo, o ceticismo, tudo tá lá. É que hoje o pessoal acha chique, né? É que o povo é meio burro, não lê, não tem uma experiência mais ampla das coisas. Pô, e o cara vai ler o Richard Dawkins da vida, ler o Daniel Dennett, fala, pô, aí, cara, eu sou cético, não sei o quê. Os gregos já eram. Entendeu nada. Os já eram, entende? Os caras já eram. Aí ele vai ler lá, sei lá, vai ler Sêneca, vai ler os caras lá, e os caras eram. Vai ler uma introdução à filosofia, história da filosofia, você vai ver que já está lá. Entende? Não tem nada de novo debaixo do sol. O ser humano, ele tem uma certa continuidade na sua experiência de vida. E na sua formulação dessas experiências, né? Que vai tentar dar sentido a essa experiência. Então, cara, não tem... As minhas crises existenciais são as mesmas crises existenciais de um maluco da minha idade na Grécia Antiga. A diferença é que lá provavelmente ele não chegaria na minha idade porque tinha morrido. Né? Entendeu? A questão é essa. Mas é isso daí, Raul. Acho que essa história toda acho que ajuda a dar essa... Não, entendi. É justamente isso. Apesar assim, de ter sido longa pra caramba. Tranquilo. Mas assim, como é a primeira vez, eu tive que juntar todas as informações que eu tinha para tentar dar um sentido nessas coisas. Entendi. Mas é uma pergunta excelente. Não, é justamente porque, assim, é uma coisa que eu tinha meio que observado ao longo da leitura do livro, e eu lendo sobre epistemologia científica, lendo sobre virtudes intelectuais, ele trata sobre alguns desses aspectos e me surgiu essa dúvida. Tipo, porque eu fiquei pensando, cara, o Alistair McGrath, ele trata sobre vários desses assuntos. Será que qual que é o fim, né, disso aí? Daí você me falou, assim, eu acho que a questão do realismo crítico me surgiu como realmente como que ele mesmo apresenta, né? Tipo assim, o objetivo é você ter um certo ceticismo, porque uma certa desconfiança cética, que nem você falou, né? Por causa justamente de reconhecer que nós somos seres limitados e não conseguimos entender a realidade de fato como ela é, ainda que a gente consiga ter um deslumbre de como que ela funciona, né? Então, tipo, realmente é bem interessante isso aí. E o ponto principal do realismo crítico quanto à descrição científica é entender que um modelo é uma explicação, mas não é realidade. Certo. Entende? Uhum. Eu acho que limitar o escopo do modelo à explicação, mas não à realidade em si, porque ainda existe uma crença popular, esse objetivismo ingênuo, né? De que, por exemplo, uma teoria é um fato. Aí o pessoal fala, a teoria da evolução é um fato. Não. Sabe? Eu tô falando da evolução porque, assim, é o mais polêmico, né? Uhum. É o que gera mais burburinho na academia. Uhum. Mas, por exemplo, você ir lá e virar e falar para um professor, a mecânica quântica é só uma teoria, ela não está descrevendo de fato aquilo.
Sim. Aí ele vai entrar, vai dar um chilique e tal, pá, não sei o quê, mas qual que é o fundamento da quântica? Princípio de incerteza, cálculos Uhum. estatísticos, probabilísticos. Então você não É, tem valores exatos, você tem faixas, só aproximações, aproximações. Por exato. exemplo, isso daí lembra uma vez o Valmir corrigindo a Panda. Você conheceu a Panda? Não sei. A Ana Paula, acho que é Ana Paula o nome dela. Ah, é das antigas, ela era Uhum. veterana minha. Uhum. Ela era do bacharel, na verdade, mas ela era amiga da GG, amiga de uma galera meio cabeçuda lá. Uhum. E como eu era, via passeando pelo campus, né? Aí ela trabalhava com inorgânica, né? Aí ela estava lidando com os vidros, acho que ela trabalhava com treira e com materiais e tal. E ela estava Uhum. trabalhando com materiais vítricos e aí ela foi fazer decomposição, acho que foi decomposição de algum material. Aí ela jogou lá sobre o material, ela irradiou um feixe de luz de um comprimento tal até tal. Aí o Uhum. Valmir foi corrigir ela. Não, porque para quebrar a ligação tem que ser um comprimento específico e tal. Mano, burrice. Ela está trabalhando com material amorfo. Os padrões de ligação química de interação e estrutural ali, não tem. Uhum. É simples. Não tem padrão. Ok? Não tem Uhum. padrão. É um material amorfo, é uma bagunça, ele é meio caótico. Obviamente, ele obedece certa ordem, porque são as propriedades intrínsecas dos átomos. Então, vai obedecer aquilo. Uhum. Mas a estrutura não vai ser ordenada, não é a estrutura de um cristal, Sim. né, de um diamante, por exemplo. Aí o cara que é da área da química orgânica, que sabe que as ligações na química orgânica elas são muito mais direcionadas, e elas são muito mais específicas, ele não tem essa compreensão. Então, assim, se você tem a razão limitada da compreensão da sua área, você já não consegue passar dentro da sua área, de uma sub-área para outra, você já não consegue, Uhum. você acha que você vai dar conta da realidade inteira? Né? Então, assim, é meio complicado. Aí, esse é um aspecto, cara, que a gente tem, e, tipo, em química você vai estar lidando com padrões relativos, Uhum. sempre, sempre. Ah, quem é ácido e quem que é base? Depende do quê? Qual é a dependência? Quais são as circunstâncias? É. É uma coisa que eu descobri esses tempos atrás, que eu falei. Até hoje não se tem um. Como é que diz? Não se tem um padrão para ácido de base, né? Não, Você você tem tem certos. modelos. Você tem modelos que explicam e você tem, como diz, consensos. Mas você não Você tem tem, nada para dizer que não, que isso é ácido e que isso é base. É sempre relativístico. e você tem um monte de modelos. Ah, Na pós-graduação, a gente lida com os ácidos duros e ácidos moles. Bases duras e bases moles. uhum, Ah, eu nem lembro direito, mas tem nos livros, é só consultar. uhum, Mas é legal, é muito legal, porque ele envolve eu acho que é a equação de Fukuya, que ele junta numa mesma equação características iônicas e características covalentes das ligações. uhum, Então, por exemplo, uma ligação, que nem, por exemplo, o Eric, hoje o Eric foi lá para minha aula de química na igreja, né? Aí ele falou, uma ligação iônica sempre vai ser mais forte do que uma ligação covalente. Eu falei, que? Como assim, irmão? Tá bom, Nath. Até daqui a pouco. Aí, valeu, Nath. Obrigado. como assim? Entendeu? Não, o meu professor falou, falei, vamos lá, vamos pegar um composto iônico. Pensa no sal de cozinha, o NaCl. Você separa o sal de cozinha colocando água. Ah, é? Não é. Você coloca, você dissolve, sabe? Tem os átomos lá, eles estão ligados, aí você coloca água, sofre solvatação e separa. Só colocar água, irmão. Acontece, é espontâneo. Agora, como que eu separo o hidrogênio e o oxigênio na água? E aí? Como que eu faço? Você que é um cara. Ixi.
Eletrólise, irmão. Eletrólise. É. Você vai passar uma corrente elétrica, que precisa de energia pra caraca, para romper a ligação oxigênio e hidrogênio, e você formar a ligação oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Não é isso que você faz na célula? Na célula eletrolítica? Ou eletroquímica? Agora eu não lembro as classificações. Não precisa nem de tanta energia, não. Não, mas você precisa de mais energia do que colocar água no sol. Com certeza. Então, a partir daí, aí existe outro aspecto. Existem sais que nem passando corrente elétrica, o filho da mãe é um condutor, entendeu? Nem ele passa um monte de elétron ali e não faz nada, ninguém explode. Aí você pega e enfia 2 grafite dando ideia errada. Você enfia 2 grafite na tomada e põe um grafitezinho em cima. Você fecha um circuito, aquela porra vai pá! E a ligação covalente. Então, assim, não dá para você dizer é isso, aquilo. Tudo depende das condições de contorno, tudo depende das circunstâncias. Então eu falo, toda reação é possível. Você pode sintetizar qualquer coisa na tua vida. Em termos de possibilidade, qualquer coisa. Em química é possível. Porém, mas ela vai sair de novo, gente. A criança não para. Porém, você precisa estabelecer as condições corretas. As condições em síntese, a gente fala que cada reação é um universo. Então, com as condições adequadas, você consegue promover várias reações. Entendeu? Então, é um mundo de possibilidades. Então, não tem como você ser exato. Certo. Entendeu? Mas massa, mano. É bem isso. Tipo, são coisas complexas. Peraí, deixa eu responder. Trazer hoje, né? Entendeu? A parada é essa. Bom, eu acho que deu nossa reunião. É assim, mano. Show de bola, mano. Valeu aí pela apresentação, pela resposta bem elaborada. Viajei lá longe. Não, mas foi ótimo. Assim, várias coisas que você falou, o McGrath trata ao longo dos textos dele no livro. E assim, deu para concatenar melhor algumas coisas que ele falou, assim, que ainda não tinha ficado claro. Uma delas sobre por que ele cita o Heisenberg no livro, que eu falei, cara, o que tem a ver ele falar da quântica, tipo, como uma das possibilidades de compreender a realidade? Tipo assim, não estava fazendo sentido. Agora, tipo, que você explicou, eu falei, cara, agora sentido. A quântica, cara, ela impacta a visão de mundo da sociedade. A teoria quântica e a teoria relativística do Einstein, ela impacta a compreensão da realidade. Tanto é que ela vira uma chave hermenêutica na sociologia. Entendi. Entendeu? Agora, por que o pensamento relativístico e subjetivista volta com impacto no século XX? Ele estava, na verdade, surgindo já no final do século XIX e tal. Estava retomando alguns pressupostos, mas no início do século XX, cara, ele pauleia geral. Por quê? Porque a teoria do Einstein ganha corpo. Ganha corpo, ganha espaço na mídia. Então, eles pegam uma descrição, uma questão física, e eles trazem para o campo moral. Aí tudo se torna relativo. Mas, por exemplo, a descrição quântica, ela depende de um absoluto, de uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado, uma constante.
A matéria, para se converter em energia, energia em matéria, você precisa dessa relação. Você precisa dessa constante da velocidade da luz ao quadrado. Então, até a descrição relativista da coisa, e eu não entendo muito de teoria da relatividade, na verdade, ela precisa de um padrão, sabe, e que você possa comparar, né? Sim, é verdade. Uhum. Entende? E assim, tem um livro chamado Imposturas Intelectuais, do Sokal, de um outro cara. Vale a pena, sabe? Massa. Eles vão pegar, eles vão escrever, vão publicar uma porrada, parece que assim, eles publicam uma porrada de revistas de sociologia, de filosofia, usando esses jargões da quântica, sabe, da atividade. Eles são físicos, né? Da atividade, eles usam vários jargões e escrevem coisas que não tem pé nem cabeça, não tem nem cré. E publicam e são aplaudidos, porque são físicos, falando. Depois eles publicam um livro desmentindo tudo que eles falaram, né, e mostrando o quanto que essas discussões, do ponto de vista físico, não fazem sentido. Sim. Eu vi recentemente, numa das apresentações do Marcelo Cabral, ele mostrando um grupo de pesquisadores que fizeram algo dessa natureza em periódicos voltados para questões LGBT, né? E assim, foi bombástico. Foi. Assim, falando sobre feminismo, sobre heteronormatividade, sobre, tipo, homossexualidade. Então, tipo assim, eles fizeram vários artigos e depois desmentiram, fizeram nesse mesmo esquema. Desmentiram. E daí, cara, eu falei, cara, que sinistro. É que assim, falta. É o uso ideológico da ciência, sabe? Uhum. É um cientificismo travestido, porque ele já é ruim porque é cientificismo, mas ele toma corpo em ideologias. Uhum. Então você tem uma supervalorização da ciência, para além dos seus limites explicativos, mas para defender ideias que não têm fundamento científico. Sim. Entendeu? É que nem o ateísmo, né? Tipo assim, tenta defender a causa de um não Deus, sendo que ele não pode chegar nas teorias para poder justificar a existência ou não de Deus. O ateísmo e o, por exemplo, o criacionismo científico. Ou muitos daqueles que defendem uma ideia de criacionismo científico, uma postura apologética que usa a ciência para dar fundamento para a fé. Eu acredito que o Mar Morto abriu porque aí ele dá uma explicação científica. Eu acredito que Jesus transformou água em vinho porque aí ele vai falar de fissão nuclear. E Deus criou Adão e Eva porque aí ele vai falar de engenharia genética. Não está pedindo para você dar justificação científica. Beira o absurdo. Então é um cientificismo de crente. Tem o cientificismo ateísta, tem o cientificismo materialista, né? Tem o cientificismo de crente e tem o cientificismo travestido. Né? Que é uma ideologia que pega a ciência naquilo que ela é interessante para ele, né? E aceita, mas rejeita aquilo que não é interessante. Entendeu? Então é assim, cara. Infelizmente é assim que a gente vai ter que lidar com a realidade. Né? E na academia tá cheio. Tá. A academia tá
Acho que é que nem aqueles os científicos, os criacionistas da Terra jovem. Cara, acho que aqueles caras viajam muito, velho. Demais. Acho que até o criacionista da Terra Média ainda Da Terra Antiga. da Terra Antiga. O criacionista do universo de Tolkien. É. Ai, ai. O criacionista tolkiano. O criacionista da Terra Antiga é mais coerente do que esse da Terra Jovem. Eu acho assim, os caras são. Os caras, eles viajam. Eles querem, na verdade, confirmar as suas ideias. Entende? Eles não querem saber se as ideias são verdadeiras, eles só querem confirmar as suas ideias. Então, o fato de eles só quererem confirmar as ideias fazem eles usar, assim, aí você pega, sei lá, no debate hoje, né? Da vacina e da cloroquina e do que está acontecendo, Covid. Um grupo pega aquilo que interessa para eles, defende a sua causa. Outro grupo pega aquilo que interessa para eles, defende a sua causa. Trouxa é quem acredita. Entende? Aí a pessoa fala, não, citaram um monte de artigo. Que revista é essa, irmão? Sabe como que é o mercado de produção científica no mundo? A realidade é que, na maior parte das vezes, um trabalho é publicado porque ele é pago. A maior parte não, isso é o modo como a coisa acontece. Na verdade, não importa muito a qualidade do seu trabalho, a inovação e o impacto dele. Importa mais com quem que você está trabalhando. Né? Importa a sua genialidade, o seu esforço, sabe? A sua habilidade. Né? Importa se o grupo de pesquisa tem grana. Mas acho que é que nem toda a história assim do desenvolvimento intelectual, enfim, da humanidade. Muitos pensadores foram ignorados e assim, séculos depois descobriram que ele era relevante. Ele estava certo. O que nem eu tava lendo, tipo, uns negócios do Mário Ferreira dos Santos. Cara, ele desenterra uns caras que eu nunca tinha ouvido falar, bicho. Eu falei, cara, de onde que ele tira esse cara, velho? E daí ele pega e ele começa a explicar sobre lógica discreta e explica, tipo, sobre a forma como você faz uma lógica bem feita, entende? Eu falo, cara, esse cara cita uns caras que refuta, tipo, os maiores pensadores gregos, tá ligado? E os caras estão certos. Mas aí, isso é que é interessante. Só que assim, o Olavo fala isso. Mas o Olavo, ele fala isso, inclusive, esse aspecto, né? De que um conjunto de coisas é aceita hoje porque um conjunto de outras coisas foram rejeitadas no passado. Não porque o que hoje é verdadeiro, mas é porque o outro foi rejeitado. Só que o Olavo faz isso para descredenciar a academia. E para relativizar as coisas de maneira que as pessoas confiem nele. Entende? Então isso é um uso desonesto da coisa. O Olavo é bastante desonesto. Sim. Aí ele acaba, num conjunto de gente ignorante, ele acaba sendo dominante. E ele acaba sendo aquele que vai direcionar todo mundo. Entendeu? Tipo, ele se torna o papa do negócio, né? Porque se ele é a única fonte para verdade, como que vai descobrir a verdade, né? Queria uma vez, vou falando nesse aspecto. Eu conversando com uma menina. Ela, não, porque não sei o quê, eu até te mandei um vídeo. Eu falei, eu assisti. Lá, eles citam um monte de artigos. Eu falei, você tem os artigos? Não, eu não pesquisei. Então. Né?
Tá O certo. que eu aprendi? O que eu aprendi nessa minha vida caminhando com as pernas curtas? É o seguinte. Deixa eu só interromper a gravação aqui. Não, eu Deixa preciso eu falar conversando. isso precisa estar gravado. Precisa Olha ser aí, fala aí. gravado para ficar para a posteridade. Então fala aí. Se tu não leu, se tu não pegou o texto, leu, buscou entender, tudo que você vai falar está em aberto. Ok? Ah, isso daqui porque falaram mesmo. Você pegou, você leu, você conferiu. Se você não leu, se você não racionalizou, se você não buscou, você não pode falar com propriedade. Você não foi direto à fonte. Tudo que você vai falar vai ser uma questão de opinião. E, bom, na tua opinião, eu não tenho a mínima obrigação de ter que acreditar. Esse é um valor dentro da... Bom, você está estudando aí virtudes intelectuais, eu acho que isso aí vai estar explícito. Mas isso é um valor no trabalho científico. Uhum. O crivo da comunidade. Sim. Se isso não passa pelo crivo da comunidade, você está lidando com opinião. Por mais que, assim, eu às vezes fico puto, porque às vezes eu falo umas coisas, eu sei que as coisas estão, porra, são legais e estão certas. Aí o cara fala, mas se você escrever um artigo, eu falo, Né? Mas querendo ou não, existe esse aspecto. São as limitações, né? Comunicar isso e jogar para a roda. É. Por isso que eu falo, por exemplo, quão é importante isso daqui. Ah, mas eu não domino o assunto. Irmão, pega, lê. Ah, mas por onde eu começa? Vai lá, começa, lê, organiza as ideias e joga na roda. É o método Feynman. Joga na roda. Vê o quanto você está entendendo a coisa. Sabe? O quanto você está dominando. Ah, tô em si, volta, de novo, joga na roda. O debate, a conversa, essas exposições, isso é riquíssimo, sabe? De um ponto de vista prático. Para mim, no início da faculdade, eu me questionava, cara, como que eu vou aprender? À medida que eu passei a ir direto ao texto, à medida que eu passei a aprender a escrever e a anotar, e à medida que eu passei a organizar as minhas ideias para explicar para os outros, eu passei a aprender. E a minha exposição, a minha comunicação, não estou falando que ela é perfeita, mas ela melhorou muito. Entende? Eu posso falar com certa autoridade, porque eu fui lá e li, estudei, de fato. Então, o problema hoje é o seguinte, nós colocamos a nossa confiança naquilo que os outros sabem. Eu ouvi falar. Eu não conheço com propriedade e eu não conheço de ter estudado. Então, tudo que eu falar, que eu ouvi falar, eu posso estar falando groselha. Tem? Só a crise está comigo, por exemplo, no meu trabalho do Boyle mesmo. Pô, eu não li os textos do Boyle direto. Okay? Eu li textos que os outros escreveram dele. Tá, achei bastante coisa significativa, achei. Mas eu não posso dizer que eu sou uma autoridade no Boyle. Não. Eu posso dizer o seguinte, eu estou me tornando melhor no Lewis. Eu estou lendo o Lewis direto. É muito diferente. Aí eu estou lendo o Lewis e eu estou lendo os caras que falam sobre o Lewis. Pô, isso aqui é legal, isso é interessante, essa interpretação que o fulano diz é legal, mas o que o Lewis está falando? Aí eu vou lá, vou fazer uma exposição. A maior parte das exposições que eu faço é em cima do que o Lewis faz. Uma pequena porcentagem é comentário dos outros. Coisa que eu fui lá para entender. Ok? Então, aí a ideia é essa, sabe, cara? Entendi. Uma pessoa vai lá e fala, tá lá, o vídeo cita um monte de artigo. Qualquer um pode tirar print de um monte de coisa e fazer uma montagem, colocar no vídeo. Se você não pegou esses artigos, se você não leu, eu acho que você deveria ter uma postura muito mais prudente com as ideias que você defende e com as opiniões que você joga na roda. Entende? Então é isso que eu gostaria de deixar aí para a posteridade. É nóis. Né? Ficar no baú. Acaba o tempo. Vou deixar essa mensagem para as pessoas em 2040. Seus filhos e netos. Não sei se eu vou ter.
Vai que eu sou estéreo. Vai que eu sou estéreo. Vai virar monge. Total, ué. Ai, Certo? É isso. Certo. Pode parar a gravação aí, que eu não quero mais que ouça minhas neuroses. Agora tudo que eu falar, eu vou falar em oculto.